Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Além da Visão. Meu nome é Rafael Martinez, sou diretor médico corporativo do CBCO, oftalmologista, atuo também na área de retina e catarata. E hoje é uma satisfação muito grande estar aqui com um amigo, Dr. Irineu de Melo Júnior, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da oftalmologia no diagnóstico de outras doenças, diversas doenças do corpo. Antes da gente começar esse bate-papo, vai ser muito legal. Eu queria que você que ainda não nos segue, aperta o botãozinho para nos seguir, aperta também aquele sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade dos nossos vídeos, dos nossos podcasts aí que vão sendo gravados para você. Tem muito material interessante. Siga o nosso canal também no YouTube e no Instagram, que é o @cbco.olhos. Nosso convidado, Dr. Irineu de Melo Júnior, tem oftalmologista, atua na área de retina, e vai conversar um pouco da sua experiência aí, né, na importância da oftalmologia aí no diagnóstico de outras doenças. Tudo bem, doutor Irineu? Tudo bem, doutor Rafael. Bom dia, é um prazer estar aqui e participar desse podcast com vocês. É interessante porque às vezes a gente que está em casa aí, ou quem está nos assistindo, pensa que a oftalmologia é restrita aos olhos, né? Mas na verdade existem diversos sinais e sintomas e algumas doenças que às vezes a gente consegue pelos olhos alertar o nosso paciente. Publicado recentemente na JAMA, que é um jornal internacional de medicina, né? Dizendo que a retirada precoce de catarata, por exemplo, diminuiu aí 30% dos riscos de demência, dentre elas o Alzheimer. Para a gente aprofundar um pouco nesse tema, queria conversar com você, Irineu. A gente sabe que essas doenças, às vezes doenças crônicas, podem ser também diagnosticadas precocemente pelo exame de oftalmologia. Você podia falar um pouquinho dessa relação do exame oftalmológico e essas doenças crônicas? Nesses dias, ganhou no meio científico aí uma repercussão, porque esse jornal, né, o jornal americano, publicou que diminuiria, igual o senhor falou, 30%. Quando isso aí saiu, e no meio da população em geral, saiu na revista Veja, então todo mundo ficou satisfeito, porque a Alzheimer é uma doença que está em grande evolução, em estudo, as pessoas ainda não sabem direito como evitar, então toda novidade que chega no sentido de prevenir Alzheimer e demência ganha uma notoriedade muito importante. Mas isso não é novidade para nós médicos, né? O senhor é oftalmologista, assim como eu, que atua na área de retina e catarata, eu atuo mais na área de retina, nós conseguimos diagnosticar várias outras doenças através do exame da retina. Principalmente doenças vasculares. Por exemplo, um paciente chega no nosso consultório com uma oclusão vascular. Nós logo pedimos alguns exames e indicamos eles para o cardiologista. Quando ele chega com uma oclusão venosa, por exemplo, a gente investiga coagulopatias. Eu tenho inúmeros pacientes que eu já diagnostiquei com um pedido de um exame simples. Ele nunca tinha feito um hemograma, algumas coisas que deram alterações no hemograma. Nós investigamos um pouco mais e descobrimos. Esses pacientes fazem o tratamento e não teve nenhuma outra repercussão. O primeiro sintoma apareceu no fundo do olho. Hipertensão também podemos diagnosticar através do aumento da tortuosidade vascular, através do fundo de olho, mapeamento de retina ou a própria retinografia. É interessante que a oftalmologia é um profissional que consegue ver a microvasculatura, né? Uhum. No próprio olho nu. É difícil, não tem outra especialidade que consegue ver os capilares, né? E a gente com as nossas lentes especiais no consultório, nos nossos aparelhos, a gente consegue ver tanto as artérias, arteríolas e capilares. E às vezes lá naqueles capilares tem lá um microaneurisma, tem uma microhemorragia, e aí você pergunta para o paciente assim, o senhor é diabético? Ele não sei, né? Uhum. E aí você pede o exame, encaminha um colega da área da endocrinologia, da medicina de família ou da clínica geral, e ele acaba fazendo um diagnóstico de diabetes, que é uma doença crônica também. Você falou também da questão da tortuosidade vascular. A gente vai olhar o fundo de olho, ver os vasinhos com maiores curvas, aí você fala, você tem pressão alta? Ele, não sei se eu tenho. Ou ele falou assim, tenho, mas você não tinha falado ainda que tinha. Uhum. Que às vezes você pergunta para o paciente se ele tem alguma doença, ele trata alguma doença, ele fala que não, ele esquece da pressão alta, que é corriqueiro no dia a dia dele, né? Então,
além de atuar no diagnóstico, a gente atua também na prevenção de complicações, porque essas doenças crônicas, quanto mais precoce o paciente souber que tem, melhor ele vai tratar e acompanhar e evitar uma série de outras complicações, né? Nesse caso específico que a gente falou agora da demência, o estudo fala que são pacientes acima de 65 anos, né? Ele fez uma coorte histórica, né? Desde 1999, eu acho, se não me engano, e veio estudando alguns pacientes e viu então que houve essa redução das demências e dentre elas as demências do Alzheimer em cerca de 30% em pacientes acima de 65 anos. Fala um pouco para a gente assim, sobre essa questão dessas doenças neurodegenerativas, né? E, por exemplo, a catarata. As doenças neurodegenerativas estão associadas à perda ou à morte de neurônios. Quando a gente examina o cérebro através de uma ressonância magnética desse paciente, a gente vê que tem algumas alterações, tanto nas sinapses quanto também no volume do cérebro. O que se percebe, o que se sabe hoje, é que o aumento dos estímulos, tanto visuais ou auditivos, dos sentidos de uma maneira geral, ele faz com que o paciente apresente maior resposta. Tendo maior resposta, há uma perda menor de células neurais, de neurônios. Então, acaba prevenindo essas lesões e, consequentemente, essas doenças neurodegenerativas. É interessante que esse estudo específico que saiu em quase todos os jornais, e vão sair outros aí, em diversas mídias, e vão continuar saindo os estudos, ele deixa claro lá no final que precisa de maiores estudos, mas para nós, assim, fica claro que se você tem privação, tanto das imagens com nitidez, no caso também dos sons, né, dos estímulos, faz com que, por exemplo, a população idosa comece a ter uma perda mais rápida das funções, dentre elas a visão, né? E dentre elas essa parte de cognição do cérebro. Então, no estudo não deixa claro o motivo que a cirurgia de catarata precoce preveniu, mas eu acho que é essa linha de raciocínio que a gente está falando aqui, que é não privar o cérebro nem a pessoa da boa visão. E não é todo mundo com acima de 65 anos, né? É acima de 65 anos com catarata que prejudica a visão. Porque senão começa que todo mundo querer operar sem ter catarata. Se você não tem catarata, a visão está normal. E se a visão está normal, o estímulo está chegando normal. Não vai ter esse benefício, pode ter outros, né? Ficar sem óculos, etc. Mas desse, principalmente das demências, é só para aqueles pacientes que tinham dificuldade de enxergar, né? Por catarata. Mas eu também concordo, eu acho que é por privação mesmo. Tem um outro estudo interessantíssimo da Unifesp, né, o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina, e em conjunto com o Instituto da Visão, identificou o novo coronavírus também, que o novo coronavírus, né, que a pandemia que nós tivemos de Covid, também poderia alterar a visão por lesões na retina, né? Muitas vezes a gente faz, às vezes, até o primeiro diagnóstico ou algumas complicações da Covid, né, pelo exame ocular. Fala um pouco para a gente sobre essa questão. Bem interessante, porque o paciente, ele chega no nosso consultório com um quadro de conjuntivite viral. Aí você vai conversando com ele, você entende que ele tem algum outros sintomas, você examina e percebe assim, não é só um quadro de conjuntivite, tem todo um quadro sistêmico. Engraçado que o médico que diagnosticou, né, as primeiras infecções pelo coronavírus, ele era oftalmologista. Ele percebeu que os pacientes tinham chegado no consultório dele, apresentavam conjuntivite viral e depois evoluiu para um quadro pulmonar grave, severo, e alguns até poderiam vir a óbito. Quando ele percebeu isso, ele falou, não estou acostumado com essa evolução pós-conjuntivite. Então ele notificou e foi descoberta essa infecção coronavírus. E num primeiro momento, a conjuntivite em si, ela é autolimitada. O paciente com um soro fisiológico, uma compressa gelada, algum colírio de lágrima artificial, anti-inflamatório, vai passar sem deixar maiores problemas. Os problemas que deixam sequelas da Covid são problemas relacionados com a vasculatura. São problemas que relacionam com a oclusão de vasos no fundo do olho.
lá na retina. Esses vasos são ocluídos, falta sangue para o olho, para esse tecido retiniano, e leva a uma isquemia e, consequentemente, todos os outros problemas, diminuição da espessura da retina, hemorragias. Então, essas doenças virais, elas também têm esse impacto na retina, né? Herpes vírus, coronavírus, até outras doenças infecciosas como toxoplasmose, sífilis, HIV, né? Dengue, esses vírus, essas doenças virais, essas arboviroses como a dengue, né? Podem apresentar sequelas. Às vezes a pessoa tem a doença e algum tempo depois aparece um problema ocular, ou ao contrário, né? O problema ocular vai identificar que a pessoa às vezes teve uma doença viral e às vezes não sentiu nada, né? Só nos olhos. E por vezes, quando é externo, a pessoa já procura rapidamente, né, a oftalmologia. E às vezes um embaçamentozinho leve, porque ele está com alguma alteração lá na retina, faz ele demorar aí a oftalmologia. Então, qual que é a importância do exame oftalmológico nos primeiros sinais de alguma alteração visual? O que o senhor falou é muito importante. O paciente muitas vezes chega para nós com alguma alteração externa. E ele chega muito preocupado. E já chega, começou ontem, começou antes de ontem. Nós examinamos, fazemos o tratamento e ele evolui bem. Agora, quando é um quadro visual, começou uns flashes de luz, uma mosquinha, uma nuvem, a minha visão embaçou. Quanto tempo? Uma semana, um mês, né? Que é algo mais importante, mais urgente. Então, abaixou a visão é algo muito sério. Abaixou a visão, queria deixar essa mensagem aqui, o senhor tocou nesse ponto, de vir precocemente. Muito mais importante, até um pleonasmo aí, mas eu acredito que faz sentido, porque por causa da urgência do quadro e talvez quando o paciente chega muito tarde, a sequela é muito grande, então a gente não tem mais o que fazer, porque o quadro já se instalou, o olho já ficou sem os nutrientes, sem oxigênio e o tecido já morreu. Então abaixou a visão, teve alteração visual, ficou turvo, teve algum problema, algo diferente, corre para a gente, principalmente pós-infecção, pós um quadro sistêmico. E muitas vezes o quadro é reversível e às vezes não, né? Se demorar demais, como qualquer outra doença do corpo, nós estamos falando muito em questão de doenças do corpo, quando o paciente tem diagnósticos de doenças sistêmicas, igual nós falamos no começo, diabetes, pressão alta, quadros reumatológicos, é importante a gente falar também, né? Porque às vezes a pessoa tem uma espondilite anquilosante, um lúpus, uma doença reumatológica de maneira geral, vai repercutir também no aspecto visual. Então, muitas vezes, o paciente chega lá com uma inflamação nos olhos e faz a gente encaminhar para o reumatologista, por exemplo, não é? E salva a articulação desse paciente, né? A coluna, dependendo, né, algum outro órgão importante, algum órgão-alvo desse mesmo anticorpo. Porque o anticorpo atacou o olho, ele inflamou, mas ele pode estar atacando tireoide, né? O finalzinho da coluna ali, sacro, ilíaco ali, nessas vértebras. Então, é interessante que a reumatologia é bem caminho de mão dupla mesmo. Então, a gente vê o diagnóstico das uveites, né? Que são inflamações na parte mais anterior do olho, e fala, olha, o senhor está com essa uveite aí, não tem uma causa aparente, vamos tratar, vai melhorar, mas já é a segunda vez, o senhor tem, a gente tem que procurar um colega, ele acaba fazendo um diagnóstico que vai ajudar ele a tratar e acompanhar. E ao mesmo tempo o contrário, né? O colega reumatologista, ou médico de família, ou mesmo clínico, percebe que ele tem uma dor articular, percebe que ele tem faz um diagnóstico de doença reumatológica e nos encaminha para o nosso parecer para saber se já tem alguma das alterações oculares, né? E muitas das vezes as inflamações, elas causam, por exemplo, catarata. De maneira crônica pelo uso dos remédios, né? E aí vai impactar de novo naquele outro tema. Se tem catarata, tem baixa visão, baixa qualidade, baixo estímulo e pode desenvolver outras doenças. Então, é sempre importante consultar na rotina nossa da oftalmologia, são todas as idades, né? São, com certeza. E falando em catarata novamente, tem um estudo muito interessante da mesma revista que fala assim, pacientes com catarata acima de 65 anos, é importante deixar claro, né? Eu já frisou, mas eu quero deixar claro isso. Eles têm 50% menos chance de ter fratura de fêmur.
o paciente idoso. Com o tempo, nós ficamos mais espertos. O idoso cai mais, o idoso cai por quê? Esse estudo mostrou que o idoso cai porque ele não enxerga. Tem um degrauzinho pequenininho, uma diferença de contraste pequena entre um piso e outro. Ele não enxerga, ele tropeça, cai e quebra o fêmur. Então, esse estudo mostrou que quebra 50% a menos os pacientes que operaram da catarata e, consequentemente, tem menos internação e menos risco de morte. Então, quando se instala a doença catarata, ela é muito importante que seja operado, porque esse paciente tem maior sobrevida, né? E agora, esse estudo novo que nós estamos conversando aqui, menor chance de desenvolver doenças degenerativas, Alzheimer, por exemplo. A gente está caminhando para o nosso fim, nossa conversa está muito legal, está muito boa a nossa conversa. E deixar claro para quem está nos assistindo que a oftalmologia atende todas as idades. Desde o bebezinho, que também pode nascer com alguns sinais no exame físico da oftalmologia, que mostra para nós alguma repercussão em doenças do corpo, em doenças sistêmicas, até o idoso, né? Então, todas as etapas, todas as fases da vida, a oftalmologia está junto do paciente, junto dos colegas de outras especialidades, né? Então, a gente está sempre conversando, sempre com uma boa relação com os outros colegas das outras especialidades. Então, é muito importante em todas as idades, né? Aqueles que ainda são dependentes, levem seus filhos e também façam consultas. E aí, essa periodicidade de consulta, para a gente fazer uma medicina preventiva, quanto que é mais ou menos que a gente precisa consultar um oftalmologista aí, doutor Irineu? Dependendo dos casos, o seu médico vai dizer. Mas, de uma maneira geral, para a população em geral, uma vez por ano, faz o exame de fundo do olho, pressão ocular, biomicroscopia e a refração, que é o óculos, né? Perfeito. Então, vamos caminhar agora para o nosso encerramento. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, Além da Visão, doutor Irineu de Melo Júnior, que trabalha junto com a gente lá no CBCO e na Totem Saúde. E você que nos assistiu, fica bastante atento às redes sociais do CBCO, então é @cbco.olhos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Já tem muitos vídeos lá gravados que você pode acessar para assistir. Outras novidades virão, então se você não clicar aí no sininho, você talvez vai perder um vídeo do seu interesse, um vídeo importante para a sua saúde ocular e para a sua saúde do seu corpo também. Se você não nos segue, mais uma oportunidade de você clicar no botãozinho de seguir. E a gente vai estar preparando muito material legal para você assistir aí no seu tempo, na sua casa, no seu celular, indicar para os seus amigos também e compartilhar nosso material. Então, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui. Queria deixar uma mensagem final sobre as doenças sistêmicas da oftalmologia. Foi um prazer participar aqui com vocês e espero que essa mensagem que a gente deixou sirva para que os pacientes possam procurar o oftalmologista e prevenir doenças e ter uma vida melhor e mais saudável. Então a gente vai continuar fazendo esse trabalho, tanto de prevenção como também de tratamento e reabilitação da saúde visual de todos que nos procuram lá no CBCO. Então, mais uma vez, @cbco.olhos, e muito obrigado por ter nos assistido no mais esse episódio.